Bom, pessoal, agora que você já tem assim, um pouco de ideia do que é o processo de execução e para que ele se presta, nós vamos tratar especificamente do que é o título executivo, do que ele se constitui, que é esse pressuposto objeto dos processos de execução. O título executivo, ele pode ser tanto judicial quanto extrajudicial, que são as duas hipóteses previstas pelo Código de Processo Civil. O título executivo judicial, especificamente, ele é tratado no artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. O título judicial se trata, basicamente, de uma obrigação constituída por uma decisão judicial, ou seja, uma decisão dada dentro de um processo judicial que constitui um título executivo e, a partir de então, o exequente precisa dar esse impulso para cumprir essa obrigação constituída na decisão judicial quando ela não é cumprida de forma voluntária pelo executado, pelo devedor. No Código de Processo Civil, o nome que se dá à execução do título executivo judicial é o de cumprimento de sentença. Então, basicamente, se trata da mesma coisa. Quando você vê o nome cumprimento de sentença, é exatamente a execução de um título executivo judicial. No artigo 513, você vai ver que o Código de Processo Civil ele não trata só da sentença transitada em julgado enquanto título executivo judicial. Nós vamos tratar disso com um pouco mais de calma daqui para frente. Agora, em relação ao título executivo extrajudicial, ele não parte de um processo anterior. Porque um título executivo judicial, você pressupõe que tenha existido um processo anterior, onde foi prolatada uma decisão, e essa decisão constitui uma obrigação judicial que você vai executar. O título executivo extrajudicial não pressupõe esse processo anterior. Ele constitui um instrumento ao qual a própria lei vai dar força de título executivo. O artigo 783 e seguintes do Código de Processo Civil traz justamente quais são os casos, quais são os documentos ou instrumentos ao qual a lei vai atribuir esse caráter de título executivo extrajudicial. E nós vamos tratar disso com um pouco mais de profundidade mais à frente, mas basicamente esses títulos, eles precisam de 3 requisitos imprescindíveis para que uma execução seja válida, que são a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Uma coisa muito importante da gente saber, que foi uma inovação que o Código de Processo Civil de 2016 consolidou, que é o processo sincrético. O que isso quer dizer? Quando a gente tratar de uma execução de título judicial, ela vai se dar nos mesmos autos do processo de conhecimento de onde veio aquela decisão. Porque no passado, antes da vigência do Código de Processo Civil de 2016, mesmo quando você tinha uma decisão judicial, para cumpri-la, você tinha que ajuizar um outro processo separado, recolher custas, fazer petição inicial, tudo de novo, para executar aquela decisão. Haviam acontecido algumas reformas antes, mas o Código de Processo Civil veio para consolidar que nos casos da execução de título judicial, o processo é sincrético. Ele é uma parte do próprio processo de conhecimento. Você não precisa ajuizar outro processo. Enquanto isso, nas execuções de título extrajudicial, ela permanece como um processo autônomo, porque ela não tem um processo anterior de onde veio a decisão. Então, quando se tratar de um título executivo extrajudicial, vai ser um processo de execução de título extrajudicial desde o início, com petição inicial, citação. Quando for uma execução de título judicial, ela vai ser feita nos próprios autos do processo de conhecimento de onde ela partiu. E não vai haver uma nova citação, vai haver apenas uma intimação do devedor para promover a obrigação a qual ele é devida. Falando um pouco desse processo geral aí do que é e do que constituem os títulos executivo judicial e extrajudicial, nós vamos prosseguir as nossas aulas destrinchando um pouco melhor cada instrumento.